Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu disse a Manu, tu segura a onda aí. Mas ela não me ouviu. Aí a gente vai, ora diz assim para Jesus: Senhor, que eu diminua e tu cresça. Ai, misericórdia. Amém. Louvado seja Deus por estarmos aqui nessa noite. E eu quero já convidar você, sem mais demoras, a abrir a sua Bíblia aí na carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Amém? Vamos ficar de pé? Todos encontraram? Amém? Quem não tem Bíblia, nós temos aqui os textos. Então, versículo 8 diz: Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Amém. Dura essa palavra, e não é um texto fácil de estudar, né? Mas Deus é quem nos dá a graça, e o seu Espírito Santo é que é o nosso instrutor, né? Eu sou aqui só um instrumento. Assim, só contextualizando um pouco, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta a Timóteo num momento muito difícil. Paulo estava aqui preso lá em Roma, na sua segunda prisão. Na primeira, Paulo ficou na sua própria casa, né? Preso na sua própria casa. Mas nessa segunda prisão aqui em Roma, ele está numa prisão acorrentado numa masmorra escura, fétida, que às vezes até pode trazer alguma doença, né? Muitas doenças ali. Então, Paulo estava nessa situação difícil, e a gente fica imaginando, poxa vida, né? Esse homem que levou a sua vida depois que conheceu Cristo, né? Depois que foi crucificado junto com Cristo naquela cruz, pregou até o último minuto da sua vida, preso num lugar terrível, mas continua aqui ensinando a palavra de Deus. E ele traz aqui nessa carta a Timóteo um encorajamento. E ele chama Timóteo a fidelidade, a perseverança e o compromisso com Cristo. Ou seja, Paulo já tinha ensinado a Timóteo, mas aqui é como se ele estava preso e ele estava assim levando essa palavra de encorajamento para Timóteo. E Paulo vai instar para que Timóteo continue firme na pregação do Evangelho. Nessa época aqui já existiam muitos falsos mestres. E é por isso que Paulo ainda, mesmo preso, se preocupava com o Evangelho. Porque foi Deus que deu a ele essa missão, né? De pregar o Evangelho. Então ele diz para Timóteo que ele continue firme na pregação do Evangelho, mas também na sua fé. Principalmente para combater os falsos mestres. Ele devia pregar com fidelidade o Evangelho a homens fiéis que pudessem passar adiante o ensinamento daquilo que foi aprendido.
Ou seja, Paulo estava encerrando a sua carreira, mas ele estava passando o cetro, né? Passando a vara para outras pessoas. A partir de Timóteo, iriam outros homens, né, outras pessoas serem também ensinadas na palavra de Deus, para que desse continuidade a esse ministério da fé em Cristo Jesus. E aí Paulo, no versículo de número 11 que nós lemos, ele diz o seguinte: fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Então, o que Paulo queria dizer aqui com essa palavra? Essa palavra não era a palavra do apóstolo Paulo, mas é a palavra de Deus. Era Deus usando aqui Paulo na sua palavra para ensinar, para trazer o evangelho de Cristo, todo o ensinamento que o povo de Deus precisava ouvir, precisava saber. E aí ele vai dizer, né, ele passa a falar que essa palavra ela é fiel. Ela tem uma fidelidade. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Não é a palavra do apóstolo Paulo. Não é a palavra de homens, mas é a genuína e absoluta verdade da palavra de Deus. E aí ele vai dizer que essa palavra, ela tem confiabilidade nas suas promessas, quando ele diz, né, fiel é esta palavra. Então, a palavra de Deus tem a marca do seu caráter. E o caráter de Deus significa o quê? Que Ele é fiel à sua palavra. Que Ele é o Deus de justiça, que Ele é o Deus de amor, que Ele é o Deus da verdade, que Deus não mente. Então, é isso que Paulo está querendo dizer aqui, com essa palavra que ele agora vai trazer. E aí ele traz essa verdade sobre o morrer com Cristo. Não se trata apenas da morte física, mas também da morte espiritual e voluntária. E aí, o que é que vai acontecer aqui? O que que essa palavra, se nós já morremos com ele, quer dizer? Morrer para o pecado, né? Em primeiro lugar, morrer para o pecado. Ou seja, a morte de Jesus significa o quê? Que nós entregamos a nossa vida a Ele, morremos para o pecado, abandonando a velha criatura. Ou seja, nós agora não somos mais escravos do pecado. Não precisamos mais vivenciar a nossa vida no dia a dia como velha criatura. Porque Ele venceu por nós o pecado. E isso nos leva a abandonar a velha natureza, que é a natureza do velho homem, né? Da velha criatura. E nós somos sepultados na velha criatura para renascer como nova criatura, rompendo com práticas que desagradam a Deus. Aqui, quando fala desse sepultamento, ele vai nos trazer à memória a simbologia do batismo, né? Nós tivemos aqui, na semana passada, um batismo nas águas, de pessoas que entregaram a sua vida a Cristo e ali decidiram proclamar para toda a igreja que agora estavam sepultando a velha criatura e renascendo como nova criatura. Então, ali era um simbolismo, né? Não era realmente, porque antes deles fazerem essa anunciação, eles já haviam tomado a decisão dessa mudança de vida. E aí, em segunda instância, dissemos que é o morrer para o pecado, né? Se já morremos com ele, morremos para o pecado. E, em segundo lugar, morremos para nós mesmos. O que significa morrer para nós mesmos? É morrer para o eu. É morrer para as nossas vontades, para o nosso orgulho. É nos submetermos à vontade de Deus. E aí é por isso que Jesus fala, né? Que nós devemos o quê? Seguir a Jesus carregando a nossa cruz, né? Renunciando o eu e caminhando com Jesus, seguindo Jesus, carregando a nossa cruz. E aí o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 2, a partir do 19 e 20, ele diz assim:
Já estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, Paulo nos faz compreender aqui que esse nosso morrer foi um morrer junto com Cristo naquela cruz. Nós morremos para o mundo, para o pecado, morremos para nós mesmos, para fazer a vontade de Deus. E aí ele deixa bem claro aqui nesse texto, né, que nós fomos sim crucificados com Cristo. Tem muita gente que não entende esse termo, mas o que é que isso quer dizer? Que nós olhamos para aquela cruz e entendemos que Jesus Cristo morreu por mim, né? Morreu por nós. Eu entendo que ali Jesus Cristo, ele me salva da morte e do pecado. Então, é esse morrer com Cristo, é se identificar com Jesus naquela cruz e dizer, eu crucifiquei a minha velha criatura. E aí, quando Cristo ressurge, eu também ressurjo com Ele, como uma nova criatura. Então, é um simbolismo que nos faz perceber a importância da cruz muito mais na nossa caminhada cristã. Devemos nos manter firmes na comunhão que temos com Cristo, para que não morramos em nós mesmos. O que é que isso quer dizer? Fala exatamente que se a minha vida não está pautada na vontade de Deus, na cruz de Cristo, significa que eu estou vivendo de acordo com a minha vontade. E a minha vontade vai me levar a morrer para Deus, a morrer espiritualmente, a perder a comunhão com Deus. Se eu escolho vivenciar o meu eu estou negando o meu Senhor. Eu estou dizendo que a cruz não é importante para mim, que eu escolho viver de acordo com a minha própria vontade. E não é isso que a palavra fala, né? A Bíblia vai dizer que nós devemos morrer para nós mesmos, para que possamos ter comunhão com Cristo, para que não morramos em nós mesmos. Precisamos ter uma vida de entrega total. Então, não é a entrega só quando eu venho para a igreja. Não é a entrega de coisas fáceis, que é muito fácil para nós descartarmos aquilo que não é tão interessante, né? E aí a gente diz, isso aqui eu abro mão por causa da vontade de Deus. Mas muitas vezes são coisas que nós podemos descartar e não faz tanta diferença para a nossa vida. Mas Deus não faz acepção de coisas que nós devemos abandonar em detrimento da vontade dEle, da comunhão com Ele, da cruz, da aliança que temos com Ele. São coisas que Deus muitas vezes requer, que é duro para nós renunciar. E aí é onde está a nossa obediência. Aí é onde está a marca de Cristo na nossa vida. Porque se eu digo não para o meu eu, para o meu desejo, para a minha vontade, mesmo que isso me custe algo, então eu estou negando a minha natureza caída. Eu estou renunciando ao pecado para obedecer a palavra de Deus. Em segundo lugar, o que significa viver com Cristo? Então nós vimos aqui e ele diz, se já morremos com Ele, né? Aí ele completa, também viveremos com Ele. Perceba que não ficou só na morte, mas ele vai falar agora da vida, né? E esse viver com Cristo é uma promessa de Jesus. Cristo nos deu essa promessa. E essa promessa, ela tem dois aspectos, né? Essa vida tem dois aspectos. É vida espiritual agora, aqui, nesse mundo, na vida que vivemos, no dia a dia, no aqui e agora. É uma nova vida transformada aqui no mundo, nesse corpo finito. E a partir disso nós temos paz, propósito e comunhão com Deus. E o segundo aspecto dessa vida, né, que nós vivemos com Cristo é a certeza e a promessa da vida eterna.
E aí é a vida com Cristo na eternidade, onde seremos juntamente com Ele glorificados na sua ressurreição. Então, Cristo morreu na cruz, mas Ele não ficou na cruz. Ele morreu, mas Ele não permaneceu na morte. Ele ressuscitou para que eu e você tivéssemos vida e tivéssemos vida com abundância, principalmente na vida eterna, nas mansões celestiais na eternidade. Então, a vitória sobre a morte, renascendo com Cristo para uma vida sem pecado. Quem morre com Cristo não perde, ganha uma vida muito maior. Se perseverarmos também com Ele, reinaremos. Né? Paulo vai continuar aqui, e ele diz, no versículo 12, se perseverarmos também com Ele, reinaremos. O que Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer que a vida cristã exige constância, exige uma continuidade, exige que nós estejamos num crescimento, num processo contínuo de desenvolver a nossa fé, de desenvolver a nossa salvação. Então, essa vida, essa vitória, ela não é uma emoção. A nossa vida com Deus, a nossa caminhada com o Senhor, não é uma emoção passageira, momentânea, não. Mas é uma vida vivida no processo, na busca do crescimento, no conhecimento de Deus, na comunhão com o Senhor, na entrega total da nossa vida a Ele. E aí por isso que ele fala de perseverança. Mas o que é perseverar? É, primeiro, permanecer fiel nas dificuldades. É onde está a nossa maior prova de que nós estamos firmados realmente em Cristo. É quando nós passamos pelas dificuldades, não murmuramos, não abandonamos o Senhor e ali estamos aos pés dele, orando e buscando a sua face, querendo ouvir a sua voz no momento da luta, da dor, do sofrimento, da dificuldade. Mas quando nós murmuramos, quando nós dizemos para Deus, eu já ouvi muita gente, irmãos, falar com Deus, dizendo para o Senhor assim, Senhor, eu sou teu servo. Eu te sirvo na tua casa. Eu prego, eu ensino, eu ministro louvor. Eu estou ali todos os dias que tem culto, eu estou lá. Estou aqui orando, buscando a tua face. E como é que o Senhor permite que uma coisa dessa aconteça comigo? E eu já vi muita gente se afastar de Cristo por causa disso. Porque tem um entendimento errado do que seja o Evangelho de Cristo. Tem um entendimento de que Deus é aquele que está à mercê de mim, eu sou o Senhor e Deus é o servo. Então eu posso chegar para Deus e dizer para Ele o que eu quiser. E decretar, essa coisa do decretar, eu decreto em nome de Jesus. O que é que eu estou querendo dizer? Olhe, Senhor, faça, viu? Porque eu estou ordenando. Isso significa quando você diz, eu decreto. Nós não temos esse poder para decretar nada, porque todo poder vem de Deus, todo poder vem de Cristo, e tudo aquilo que vamos fazer, precisamos fazer no nome de Jesus. É pedirmos, é clamarmos, é intercedermos no nome de Jesus. E se vamos orar por uma enfermidade, nós clamamos ao Senhor o milagre, a cura, mas nunca dizer para Deus, faça, porque eu estou ordenando, eu decreto. Nós não decretamos nada, porque nós somos servos de Deus e não Senhor. Deus não é o nosso servo, Ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que enviou o seu Filho para morrer na cruz, para que nós pudéssemos estar aqui, salvos na pessoa de Jesus Cristo. Então, perseverar é não desistir na dor. Senhor, está doendo,
estou sofrendo, a minha vontade não é essa, mas se é a tua vontade, estou aqui, buscando a ti, querendo ouvir a tua voz. Qual é a direção que o Senhor quer me dar? Senhor, preciso mudar a rota? Então me fala, o que eu estou fazendo de errado? Há pecado em mim? A gente fazer um autoexame. E se a gente não viu o pecado, Deus tem um propósito quando Ele permite que o mal chegue à nossa casa. Muita gente atribui todo o mal que acontece ao diabo. Irmãos, Deus, Jesus Cristo, Ele não é salvador de Satanás, mas Ele é Senhor. E o diabo só faz aquilo que Deus permite, aquilo que Deus ordena, porque Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é Senhor de tudo que está na terra e de tudo que está no céu. Tudo e todos, Ele é Senhor acima de qualquer coisa que possa existir. Então, perseverar é continuar, mesmo que você não veja os resultados imediatos. Às vezes a gente está orando, meu Deus, já faz 1 ano que eu oro. Jesus, já faz 2 anos que eu oro. Gente, o tempo de Deus não é o nosso. O tempo de Deus é o Kairos, é o tempo que Ele decreta, é o tempo do propósito dEle. Não é esse tempo aqui do relógio, o tempo cronológico é o nosso tempo. Mas o tempo de Deus é diferente. Até porque Deus sabe coisas de nós que nós não sabemos. Tem até um que chama Janela de Johari, que ele vai dizer assim, eu não sei se eu vou lembrar de tudo. Eu sei de mim, Deus sabe de mim. Eu sei de mim, o outro sabe de mim. Eu não sei de mim, Deus sabe de mim. Eu não sei de mim, o outro sabe de mim. Então, tem coisas em nós que nós não damos conta, que não nos percebemos. E é Deus quem vai fazer a obra na nossa vida, porque Ele é que sabe de todas as coisas. Ele sabe o que você necessita. Ele sabe da sua luta. Ele sabe até onde você aguenta. Porque o propósito é individual na vida de cada pessoa. Porque somos pessoas ímpares. Não há ninguém igual a você. Nem Deus tem um propósito que tem para uma pessoa, tem o mesmo propósito para a sua vida. E aí no começo, é interessante aqui nós entendermos, no começo do capítulo 2, Paulo ele vai apresentar aqui 3 figuras que nos levam a refletir, a fazer uma reflexão. E ele vai fazer uma analogia, a partir dessas 3 figuras, do cotidiano e da experiência espiritual. Veja bem, ele usa a figura do soldado, ele usa a figura dos atletas, e ele usa a figura dos lavradores, né? Aquele que lavra a terra, que cuida da terra, que ara a terra para plantar. E aí, nessa analogia, ele quer dizer que as bênçãos fluem através do esforço. Ou, sem cruz não há coroa. Entenderam? Todas essas pessoas aqui que ele trouxe como exemplo, os soldados, o que é que acontece com ele? Ele está ali na luta, né? Ele vai enfrentar o quê? A disciplina. Ele vai enfrentar, as durezas, né? Porque ele vai ter que ouvir as ordens dos seus superiores, e ele vai precisar estar ali à mercê dos seus superiores. Então, é duro para ele isso. E o atleta? Um atleta que não tem disciplina, ele não consegue nada. Ele precisa de disciplina. E aí, quando ele vai falar do lavrador, né, que enfrenta a fadiga, mesmo fadigado, ele continua cuidando da sua terra, ele continua plantando, ele está lá cultivando a sua terra. Mas o que isso quer dizer para nós nesse momento? Isso significa que a vida não é tão fácil como a gente quer que seja. E às vezes a gente acha que a vida cristã é não passar por nenhuma luta, né? Aqui na terra, ser só flores.
mas a vida também tem seus espinhos, e elas fazem parte para o nosso crescimento. Deus permite que passemos por lutas, que esses espinhos cheguem até a nós, para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos ser pessoas melhores, para que nós venhamos conhecer mais o Senhor e nos aproximar dEle cada vez mais. Então, a vida cristã, ela não é fácil. Ela é, sim, uma vida dura. Alguém que diz, é muito fácil ser crente, está mentindo. Porque não é verdade. A própria palavra, ela nos deixa entender isso. Então, a fé fervorosa na encarnação e na ressurreição de Jesus Cristo servirá de suporte a nós, debaixo de todos os sofrimentos na sua vida hoje. Ou seja, temos luta? Sim. Temos espinhos na nossa caminhada? Sim. Às vezes precisamos mudar a rota? Sim. Mas a fé em Cristo, na sua encarnação e na sua ressurreição, nos dá força para que nós possamos suportar todos os sofrimentos da vida. Pelo menos é para ser, né? Quando nós focamos a nossa vida de fato no sacrifício que Jesus fez e na ressurreição dele, isso é uma alegria, um bálsamo para a nossa alma. Quando nós estamos focados em Cristo, no céu, na glória eterna. Mas o problema, meus irmãos, é que muitos cristãos estão se preparando para ficar aqui nessa terra. E aí só pensa nas coisas que estão aqui, que não lembra mais do céu, que não lembra mais da eternidade, que não lembra que Jesus fez todo aquele sacrifício, não foi para que nós vivêssemos 70, 80, 90 anos, mas para que nós vivêssemos uma eternidade com Deus. E às vezes nós trocamos essa bênção por coisas que estão aqui nessa terra, que são perecíveis, que vão ser destruídas. A palavra de Deus diz que não vai sobrar nada. Essa terra e esse céu vai ser tudo destruído. E aí vem novo céu e uma nova terra. Então, se você está nessa situação, reflita nessa palavra. Deus quer de você que você olhe para Cristo ressurreto, pelo preço que Ele pagou, pela sua vida, pelo sangue que Ele derramou naquela cruz, a aliança que Ele tem com você, para que você almeje o céu, não para que você queira ficar aqui nessa terra. Então nós compreendemos que a vida cristã, ela é ganha por esforço. Por esforço. Não cabe a ideia de que a vida cristã e o nosso serviço para Cristo é ganho sem esforço. Louvado seja Deus. Que mesmo com esforço, nós permanecemos ali, firmes no Senhor, ali sabendo que não somos nós que seguramos na mão dEle, mas é Ele que segura na nossa mão. E é por isso que nós não desistimos, e é por isso que nós não caímos. Mesmo estando fracos na fé, estamos ali caminhando, mesmo engatinhando, mesmo rastejando, mas estamos ali clamando ao Senhor, buscando a fortaleza nele, porque nós sabemos que é Ele quem aumenta a nossa fé, é Ele quem nos sustenta e nos alimenta para que nós permaneçamos firmes. Isso fala de autoridade espiritual, é a glória futura, uma recompensa eterna. A nossa maior esperança não está aqui nesse mundo, mas está no céu, onde Jesus Cristo ali foi preparar um lugar para cada um de nós. E a palavra diz que Ele vai nos dar um novo nome. E nós não seremos mais essa pessoa que tem fome, que sofre, que envelhece. Lá nós seremos uma só pessoa. E Ele vai nos dar ali uma nova vida, um novo corpo, um corpo glorificado, igual de Jesus. Eu peço permissão aos irmãos para ler aqui Romanos, é um texto um pouco longo, no capítulo 6, versículo de 8 ao 13, que diz assim:
Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixem que o pecado reine sobre seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas, em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo, para a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, o que acontece quando nós negamos a Cristo, né? Paulo vai dizer aqui, se negarmos a Cristo, o que acontece? Ele nos negará. E aqui cai, de uma vez por todas, né, a ideia de que um Deus amoroso não vai cumprir com a sua promessa. Porque a promessa de Deus não é só de bênção. Mas aqui é um decreto, né? Se nós negarmos a Ele, Ele também nos negará. E aí você pode dizer, mas Deus não é um Deus de amor? É. Mas Ele não pode ir contra a verdade que é Ele e que é a palavra dEle e que é o caráter dEle. Se Deus aceita o pecado, se Deus passa a mão na nossa cabeça e diz está tudo bem com o pecado, Ele está aqui quebrando o que Ele é de fato. E Ele está negando a Ele mesmo. Porque Ele é um Deus todo-poderoso e a verdade está com Ele. Ele não pode, né? Às vezes tem gente que diz, tem coisa que Deus não pode fazer, tem coisa que Deus não pode fazer porque Ele não quer. É ir de encontro à verdade que é o caráter dEle. Então, negar a Cristo não é só falar, é viver como se Ele não existisse. Então, algumas práticas de negar, algumas formas bem práticas de negar a Cristo. Negar com atitudes e viver em desobediência consciente. Quer dizer, você tem consciência que está em desobediência. Se envergonhar de Cristo, negar a salvação. Aqui entra a apostasia também, né? Entra a apostasia. Existem coisas nesse texto que nos deixam assim um pouco confusos. E é interessante que eu fui pesquisar alguns autores e eles quase não falam sobre esse texto. E eu entendi que é porque é um texto difícil, né? Difícil da gente engolir essas coisas aqui. A gente engole porque é a palavra de Deus e a palavra de Deus, ela é a verdade. Não é uma verdade, mas ela é a verdade absoluta. E aí Jesus lá em Mateus 10:33, ele vai dizer, entretanto, qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está no céu. Então, João Calvino, que foi um teólogo que viveu no século XVI, ele diz que quando os homens negam a Cristo, a causa não é apenas a fraqueza, mas também a infidelidade. E às vezes a gente, né, alguns que se afastam da igreja, dizem, é porque eu sou fraca, eu não consigo voltar. E aí ele deixa isso aqui bem claro, né? Eu achei interessante essa frase que ele diz, porque tem muita gente que se vangloria que é fraco, né? Deus me entende porque eu sou fraco. Mas muitas vezes é uma atitude de infidelidade a Deus. E aí a gente precisa ter muito cuidado, né, com o que a gente diz, né? Mas se não se deixarem enganar pelas ofertas do mundo e resistirem até mesmo nas dificuldades, lutas e perseguições, serão fortalecidos pelo Espírito Santo com coragem e força. Irmãos, isso é algo que nós precisamos crer. Porque se nós duvidamos, o que será de nós?
Se nós duvidarmos que o Espírito Santo habita em nós, o Espírito de Deus habita em você. Se você nasceu de novo, realmente, se você morreu para você e nasceu com Cristo naquela cruz, ressuscitou junto com Ele, é uma nova criatura, então o Espírito de Deus habita na sua vida, habita no seu corpo. A palavra de Deus diz que o nosso corpo é edifício do Senhor. É templo e morada do Espírito Santo, é casa de Deus. Então, entenda de uma vez por todas, que se o Espírito de Deus habita na sua vida, você precisa aceitar e crer que Ele é quem te dá a coragem e força para você continuar no seu relacionamento com Cristo. E é Ele quem vai exigir de você um posicionamento, porque Ele cobra de nós. Em quarto e último lugar, a infidelidade do homem a Deus não muda o seu caráter. Se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, né? Então, se Deus é o Deus de amor, Ele vai continuar sendo Deus de amor. Eu neguei, sangue de Jesus. Alguém negou a Cristo. Qual é o problema? Deus continua o mesmo, Ele não muda nada. Um povo inteiro negou a Jesus, Ele continua sendo o mesmo Deus. E Ele não muda nada. Continua sendo o Deus da verdade, o Deus do amor e o Deus da justiça. Porque o amor de Deus é um amor que é justo. É a justiça dEle, não é a nossa. Porque a nossa é falha. Mas a de Deus, ela é verdade. Então aqui há um equilíbrio poderoso. Deus é fiel à sua natureza. Ele não pode ser infiel à sua própria natureza. Cristo não se assemelha a nós, jamais se desvia da sua própria verdade. Já pensou que coisa estranha? Se Jesus se desviasse da verdade dele, de quem ele é, e agisse como nós, e agisse de outra forma, seria muito estranho. Mas louvado seja Deus, que não existe falha nele. Ele não quebra a sua palavra, ele não muda. Ele cumpre sua palavra, tanto para a recompensa como para o castigo. Então, Deus promete só recompensa e o castigo Ele não cumpre? Não é assim. A palavra de Deus é uma só. Seja para nos recompensar, seja para nos castigar, para nos disciplinar. E Ele é fiel a essa palavra. Então, isso não significa a aprovação da infidelidade, né? Porque Ele cumpre a sua palavra tanto para uma coisa como para a outra. Mas não significa que Ele vai aprovar a nossa infidelidade, de jeito nenhum. Significa que Deus continua sendo justo e verdadeiro, né? Então, não tem justificativa para nós pecarmos e continuarmos no pecado. Porque existe uma diferença entre nós pecarmos, porque todos nós somos sujeitos, estamos sujeitos a pecar contra Deus, a queda, ninguém está isento de cair. Mas aquilo que nós precisamos entender é que nós não podemos ficar na queda, não podemos ficar no chão, permanecer no chão. O que nós precisamos fazer é como fez o apóstolo Pedro. Pedro negou a Jesus, mas o que foi que ele fez? Ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Então, podemos cair? Sim. Qualquer um de nós, não importa quem sejamos. Mas não podemos ficar caídos, porque nós sabemos que o nosso Deus é aquele que nos levanta. E se nós permanecemos no pecado, no chão, então nós estamos fazendo o quê? Negando a Cristo. Estamos sendo infiéis a Ele. Nossa infidelidade de forma alguma poderá denegrir o Filho de Deus. Deus permanece fiel para cumprir suas promessas, exercer a sua justiça e fiel à sua santidade e amor. Devemos nos manter de forma inabalável, na verdade, inquestionável, de que a nossa fé está alicerçada na perpétua e imutável verdade de Cristo, de modo que nenhuma infidelidade humana ou apostasia será capaz de abalá-la. Eu vou repetir. Devemos nos manter de forma inabalável, na verdade inquestionável, de que a nossa fé está alicerçada em quem?
na perpétua e imutável verdade de Cristo. A sua verdade, a minha verdade, a minha fé, a sua fé, ela está alicerçada na verdade imutável de Cristo. De modo que nenhuma infidelidade humana ou apostasia será capaz de abalá-la. E para concluir, em Cristo fomos vivificados para viver nesse mundo em obediência e adoração a Ele. E contemplados por causa do seu sacrifício, nós fomos contemplados com o sacrifício de Cristo. Há uma morada certa na eternidade, sendo glorificados com Cristo na sua ressurreição. Amém. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, nós te rendemos graças nesse momento pela tua palavra que é fiel e verdadeira. E mais uma vez o Senhor nos ensina, Pai, sobre como devemos te amar, como devemos te servir, como devemos nos comportar, como devemos olhar para ti, para a cruz, para a encarnação, para a ressurreição, sabendo que o Senhor fez uma aliança conosco e nós morremos junto contigo, mas também ressurgimos juntamente com o Senhor. Fomos vivificados, Senhor, quando o Senhor ressuscitou para a glória do teu nome, ó Pai. O Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui nessa noite ouvindo a tua palavra, sendo alimentados, ó Pai, diante de muitas coisas que passamos nessa vida, diante de muita luta, de muita dor, das dificuldades, mas nós sabemos que o Senhor está conosco, atravessando todas as dificuldades que passamos. Pode ser um vendaval, pode ser o deserto, pode ser um tsunami, seja o que for, mas o Senhor está atravessando conosco todos os dias da nossa vida, enquanto vivermos aqui nessa terra. E estamos felizes de saber que o teu Espírito Santo habita em nós e está todos os dias nos preparando aqui nessa terra, nos formando, nos moldando nesse processo de um desenvolvimento, de crescimento para a glória do teu nome, nos preparando para a eternidade, para irmos morar contigo no céu. Pai, muito obrigada por essa bênção, Senhor, por essa dádiva, meu Deus, que o Senhor nos presenteou. Não somos merecedores, mas o Senhor escolheu nos abençoar e nos dar da tua graça, Senhor, sobre cada um de nós. Obrigada, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.